Fala galera do Meteoro Brasil, nós estamos com mais um Meteoro Repórter, hoje especial, tá gente? Eu tô gravando esses programas de gaveta, que eu vou ter alguns compromissos em São Paulo, e hoje a gente vai ter uma entrevista que vai ser muito interessante. O vídeo mais visto meu do Meteoro no último ano foi um que fazia uma reação a uma entrevista do professor Viaro com o grande pastor Sérgio Duzilek, criticando o documentário Apocalipse nos Trópicos, da Petra Costa. Então, pensando nisso, gente, pensando que as pessoas precisam entender mais sobre os neopentecostais, sobre a relação deles com a extrema-direita e um pouco da história do próprio Silas Malafaia, eu resolvi chamar o professor Viaro, que é apresentador do DCM, historiador, gaúcho vivendo no Rio de Janeiro, para a gente saber um pouco mais sobre a história do Viaro e fazer um dossiê do Silas. Eu espero convidar o Viaro mais vezes aqui para a gente tratar de assuntos mais pontuais, mas a gente vai começar por esse aqui, depois da vinheta. Vamos lá! Antes de perguntar de Malafaia, antes de perguntar a respeito do pastor que quer ser o Edir Macedo, eu quero fazer uma única pergunta para o Viaro. Viaro, por que você resolveu escarafunchar os neopentecostais? Meu amigo, obrigado por ter topado aqui conversar comigo hoje. Tudo bom? Tudo bem, Pedro Zambarda, obrigado pelo convite, um abraço a toda a audiência do Meteoro. Não seria, na verdade, escrafunchar o Malafaia ele surge, vamos dizer assim, na minha vida, num momento em que eu passo de um ateu militante para um ateu consciente. E o que é o ateu militante para o ateu consciente? Né? O ateu militante é um imbecil. O ateu militante é aquela pessoa que não tem crença nenhuma, não tem nenhum tipo de esperança em absolutamente nada no transcendental e quer que todo mundo pense como ele, todo mundo veja o mundo como ele. Então ele utiliza esse seu ateísmo, seu ceticismo para tentar desconstruir a fé alheia. E já o ateu consciente é aquele ateu que enfim, não tem crença, mas sabe da importância das religiões, sabe da importância da construção da fé para a própria construção da sociedade. E aí a gente pode pegar, por exemplo, o livro, o clássico, A Cidade Antiga, do historiador positivista francês do século XIX, o Fustel de Coulanges, que vai mostrar a importância da religião e da religiosidade na construção das sociedades greco-romanas primitivas, né, antes da antiga. Então, aí eu passo a ter essa consciência e passo a ter um respeito muito grande pela fé. Essa é a questão. Passo alguns anos frequentando igrejas evangélicas, aí por conta de um relacionamento afetivo, com uma pessoa evangélica, ministra de louvor, inclusive de uma igreja evangélica, e a partir disso eu faço amizades com teólogos, amizades com pastores, e vou desconstruindo, a partir da aquisição do respeito, a ideia do que vem a ser evangélico, e passo a entender naquele momento também, a gente está falando aí de 2009, 2010, passo a entender que chamar alguém de evangélico no mundo atual, sobretudo no Brasil, é praticamente não definir nada. Dizer que uma pessoa evangélica não diz muita coisa, e esse talvez seja um ponto muito importante. A pessoa se definir como evangélica, ela está se definindo por algo que é, na verdade, um pano de fundo apenas, de um conjunto de fatores moralistas, moralizantes e, por vezes, até preconceituosos, de ambas as partes, daquele que se diz evangélico e daquele que escuta dessa pessoa a definição de evangélico. A partir desse momento eu começo a acompanhar programas de televisão, começo a acompanhar programas de rádio. Você tem um despertador para acompanhar o Silas, né? Sim, na verdade eu já começava a ver o Silas antes deste período. Eu comecei a ver o Silas em 2005, 2006, mas é por conta de que eu chegava da balada em casa e ligava a televisão e estava ali o Silas às 6 horas da manhã. Então eu ficava vendo. E essa minha transição do ateu militante para o ateu consciente se passou também pela minha mudança de percepção a partir do Silas e também da percepção da mudança do próprio Silas.
Ele sai lá de 2005, 2006 como alguém que prega a Bíblia, como alguém que combate a teologia da prosperidade, como alguém que exerce o papel de pastor, de cuidar do seu rebanho, de cuidar das suas ovelhas, e adentra a própria teologia da prosperidade e muda completamente, absolutamente, muda completamente, começa a ganhar dinheiro, começa a ver que pode crescer a sua igreja, que pode abrir filiais da sua igreja e passa a ser um empreendedor da fé. Aí eu começo a estudar os empreendedores da fé e o Silas Malafaia se torna um alvo, também que viria a ser depois um ponto de comparação com os coaches de auditório e toda a minha produção de pesquisa em relação a isso. Então, escrafunchar a vida do Silas Malafaia foi algo que aconteceu ao natural na minha vida. Viaro, eu quero colocar algumas coisas aqui. A gente já vai falar do Apocalipse nos Trópicos e até do documentário do ICL, mas até antes do ICL soltar o documentário, eles estavam fazendo várias matérias, assim, dizendo o quanto o Silas influi nas decisões do Bolsonaro, esse Bolsonaro pré-cadeia. A gente teve depois aquele vazamento de conversas da Polícia Federal, em que basicamente ele tutelava os filhos. E eu queria que você explicasse para a audiência do Meteoro uma coisa que você me explicou claramente uma vez. O sonho do Malafaia é ser o Edir Macedo. O Edir Macedo é a maior liderança dos neopentecostais. Mas o Edir Macedo foi passando o tempo, ele é muito político, né, Viaro? Se ele precisar trocar de lado e abandonar a extrema-direita, a Universal tem recursos e capacidade para isso. Ao mesmo tempo que eles expandem o controle para cima das polícias militares, eles têm ali várias divisões. O Malafaia me parece ser, a ADVEC, uma estrutura muito centrada nele, assim. Parece tipo... Seria a comparação do Roberto Marinho com o Silvio Santos, sabe? Dentro do universo neopentecostal. Você tem um grupo que já tem vida própria e uma outra organização que depende muito desse líder. Eu tô errando nessa comparação ou é um pouco assim? A gente está falando, na verdade, de uma concorrência. É uma concorrência de mercado. E sendo uma concorrência de mercado, eu vou voltar lá para a minha infância, nos anos 80, quando a gente não tinha dinheiro para comprar Coca-Cola, porque era um produto de elite, um produto de classe média, a gente comprava Baré Cola, que era o chamado refrigereco de cola. O sonho do dono da Baré Cola era tornar-se a Coca-Cola, evidente. Claro. Por isso que lançou um refrigerante, teoricamente com a mesma substância, teoricamente com o mesmo sabor, e aí começa então a querer copiar a forma de marketing, começa a copiar a forma de inserção na sociedade do seu produto para tentar ser aquele outro produto. E essa comparação poderia ser feita em celulares de marca menor, Android, que sonham ser um iPhone, por exemplo, e sonham copiar um iPhone muitas vezes. Então, é uma concorrência. Ele querer ser o Edir Macedo é uma concorrência. Ele quer ter o recorte que o Edir Macedo tem. Porém, o interesse do Malafaia sempre ficou muito claro que não é somente financeiro. Ele é também um interesse de status, não é só financeiro. Não basta para ele ter o dinheiro que o Edir Macedo tem, ele quer ter também o status que o Edir Macedo tem. Ele quer ter também o Templo de Salomão, ele quer ter também a respeitabilidade, ele quer também ser visto como dono de um império, não somente pelos lucros que o império traz, mas pela sua distinção na sociedade. Então ele quer ser. Só que aí o Malafaia mostra ser completamente inepto nesse ponto, por não conseguir entender, não fazer a leitura do próprio campo que ele atua. Porque existe uma coisa que a história nos ajuda muito bem, que é mostrar que os tempos históricos eles possuem as suas características que não necessariamente são compatíveis no aspecto de repetição. Aquilo que tu fez no século XIX não vai dar para tu copiar no século XX. A ideia de renascimento na metade do medievo europeu, que era o resgate dos impérios anteriores ao medievo, o Império Romano, o Império Grego, não daria para ser totalmente copiado. Tanto é que o Renascimento ele vai copiar a questão cultural, os aspectos culturais, trazer de volta a literatura, a poesia, os quadros, mas tu não consegue trazer os grandes impérios de novo. Por quê? Porque aqueles impérios existiam porque haviam questões na sociedade naquela época que definiam a possibilidade de ter os
impérios. E aí, claro que a história seria longa e a gente não está com esse mote de fazer uma aula de história aqui nessa divisão do chamado quadripartismo francês. Mas essa é a questão, ele quer copiar o Edir Macedo, só que os anos 60 e os anos 70 já passaram. O Edir Macedo cai num momento de paraquedas, num momento em que havia uma demanda muito grande, final dos anos 60, início dos anos 70. Uma briga pelas concessões de TV também, né, Viaro? Que a concessão da Record foi um negócio que o Edir ganhou do Silvio, né? O Silvio tinha concessão da Record. Mas eu me refiro ao Edir antes de ter a televisão. O Edir, quando começa a pregar em coretos na zona norte do Rio de Janeiro, coretos em praças na zona norte do Rio de Janeiro, naquele momento o Brasil está necessitando da figura de se não um messias, da figura de um guru espiritual. O Brasil está carente desse tipo de situação, até porque isso já está em grande profusão nos Estados Unidos, que já estão lotando auditórios. O Brasil compra muito essa ideia dos Estados Unidos e tem já a aproximação de alguns generais, inclusive alguns militares de alta patente da ditadura militar brasileira, com igrejas evangélicas, aí mais no campo das igrejas históricas. Tem ali militares que frequentam a Igreja Batista, que frequentam a Igreja Metodista, que frequentam a própria Igreja da Inglaterra, conhecida como Igreja Anglicana. Então, tem essa chancela também do regime autoritário da ditadura para que haja um grande engajamento no campo evangélico. Esse grande engajamento no campo evangélico, ele é conhecido no meio evangélico como avivamento ou reavivamento. Então, esse avivamento, ele é protagonizado pela Igreja Universal do Reino de Deus, esse grande meio evangélico que é chamado... Esse engajamento no meio evangélico, aí segue, vai lá, que agora eu volto a gravar. É chamado de avivamento ou de reavivamento e existiram ao longo da história da humanidade alguns avivamentos, que é então quando a fé ela retorna com grande demanda e com grande fervor. Um dos casos mais clássicos de avivamento ocorreu em Los Angeles, no início do século XX, que ficou chamado como o avivamento da Rua Azusa, que era uma manifestação pentecostal negra estadunidense, que acaba trazendo, inclusive, uma influência muito grande para o Brasil, muito grande. Então, esses avivamentos acontecem ao longo da história. E o Edir Macedo, se ele não existisse, existiria alguém no lugar dele. Esse é um ponto importantíssimo da gente falar em se tratando de história. Quem não conhece história, quem nunca estudou história no campo da teoria da história, tem às vezes aqueles surtos assim de dizer, se eu tivesse uma máquina do tempo eu voltaria para a Alemanha da primeira metade do século XX e impediria o Hitler de nascer. Não ia acontecer absolutamente nada, porque ia ter outro no lugar do Hitler. E por quê? Porque aquele momento da Alemanha, daquela forma, com as consequências da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha a demanda de um líder carismático, de um líder messiânico e de um líder ultra-reacionário. Então, surgiria... Com o antissemitismo também de começo do século XX, que o pessoal fala muito do nazismo, mas assim, existiam filósofos antissemitas. Exatamente. Então ia acontecer, ia ter um Hitler. A mesma coisa o Edir Macedo. Se o Edir Macedo não surgisse, surgiria outro. Naquele momento, estava aberta uma fenda no espaço-tempo para que surgisse um Edir Macedo. Então, isso falta ao Silas Malafaia para entender que ele não vai conseguir ser um Edir, porque o Edir é produto de um meio, de uma época e de uma demanda. Ele não. Ele é apenas um concorrente, tentando ser alguma coisa próxima do Edir Macedo, mas nunca vai conseguir ser. Então, ele tenta ser ao ponto de querer ser preso. Porque na cabeça dele, a prisão do Edir Macedo transformou o Edir Macedo naquilo que ele é, e não é verdade. O Edir Macedo é preso e muitos políticos, sobretudo Lula, enquanto deputado federal,
pede a soltura do Edir Macedo, dizendo que aquilo ali era, inclusive, era uma intolerância religiosa que estava se fazendo no país. Se o Malafaia for preso, a situação é completamente diferente. Ele não vai conseguir crescer, se expandir como ele acha que será, porque o Edir foi assim. Então, a comparação e o sonho de ser o Edir é apenas um surto, é apenas uma megalomania de um pastor que já está decadente, que já está decaindo e que não tem nem mais a jovialidade para ter um tempo, um percurso que lhe possibilite crescer tanto assim. Tentou se amarrar a um campo político. Tentou combater o Edir Macedo também dentro do Congresso, mas até aí ele perde. O Edir tem um partido que, se não é dele, ele pode chamar de seu, não é exatamente da Igreja Universal, Republicanos, ele é fundado com o apoio e com muito engajamento da Universal, mas então o Edir tem uma bancada evangélica para chamar de sua, enquanto que o Malafaia tem um ou dois, sobretudo o Sóstenes Cavalcante. Uma pergunta, Viaro, o Silas, a gente precisa lembrar um pouco o que foi o primeiro governo Lula, né? O Silas andava com Luiz Inácio Lula da Silva, assim como o Magno Malta, assim como várias figuras que hoje são os bispos, os pastores do bolsonarismo. Quando ele adere ao bolsonarismo, o Silas Malafaia já está decadente? Bom, primeiramente que a questão do porquê que ele andava com Lula está na minha resposta à tua primeira questão, né? Quando eu digo que o Silas, no início, ele exercia o papel de pastor, ele pregava o amor de Cristo, ele combatia a igreja, a teologia da prosperidade, ele se mantinha coerente nas escrituras bíblicas. Então, ali é um Silas que não há nenhum tipo de incoerência, a aproximação do Silas com o Lula naquele momento. Nenhum tipo de incoerência, porque o Silas é aquilo ali de fato na sua forma de manifestação. Se isso era um personagem, a gente pode até discutir. Caio Fábio vai dizer que sim, que era um personagem, porque Caio Fábio vai analisar aquilo que nos falta e que o Caio tem. A geração que deu origem ao Silas, na própria árvore genealógica do Silas. O Caio conheceu, então, o pai e o avô do Silas Malafaia. Mas o discurso do Silas era absolutamente coerente com isso. Quando ele se aproxima de uma extrema-direita, ele já é um pregador da teologia da prosperidade, ele já entende que a forma de chegar aonde chegou o Edir é tentando se encaminhar para uma teologia um pouco mais próxima da teologia do Edir. Ele nunca vai admitir adotar de fato a teologia da prosperidade, mas pelo menos adotar as questões de marketing e as questões de gestão financeira do Edir Macedo. E aí o Edir Macedo, que nunca teve nenhum político alinhado a ele, os políticos se alinham a ele, mas ele não se alinha a nenhum. O que eu quero dizer com isso? O Edir Macedo agora se organiza para impedir o Lula 4, mas ele já se organizou para defender a Dilma, ele já se organizou para defender o Fernando Henrique Cardoso e ele já se organizou para defender o Lula. Ou seja, o Edir Macedo não tem uma corrente ideológica. O Edir Macedo ataca no momento. O que agora, neste momento, é favorável para mim? Então eu vou para cá ou eu vou para lá. Enquanto que o Silas Malafaia define, vou me segurar na extrema-direita, porque eu tenho agora o problema do identitarismo que está gerando um ponto de refratarianismo muito grande no público evangélico. Então, o público evangélico, a partir da segunda década do século XXI, segunda década do século XXI, o público evangélico começa a se ver muito incomodado com os movimentos identitários pelas questões da família, diversidade familiar, pelas questões de gênero e de identidade de gênero e pela pauta do aborto. Então, aí as igrejas evangélicas têm que decidir o que elas vão fazer. Se elas vão adotar uma teologia que abrace a diversidade, que reproduza algo que até então era da igreja católica, era da católica. Deus não odeia o criminoso, Deus odeia o crime. Deus não é contra o gay, Deus é contra a homossexualidade. Isso era um discurso católico. As igrejas evangélicas passam a adotar esse discurso católico para se mostrarem contrárias ao movimento identitário. Então, o Silas não tinha mais como continuar abraçando o Partido dos Trabalhadores,
Por quê? Porque os partidos de esquerda vão, então, abrir as asas e dar guarida ao movimento identitário. E ele não conseguiria reagir e nem justificar isso para o seu público. Então, automaticamente, ele encontra um candidato que fala mal dos abortistas, de um candidato que define os conceitos do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, lá em 2018, acho que em dezembro de 2018, tem uma aula do Olavo que é a minha preferida, que eu já vi umas 15 vezes. O Olavo de Carvalho, ele lá vai ensinar os alunos dele a criar os seus próprios conceitos para se desvincular da linguagem criada e difundida pela grande mídia. Então, o Olavo de Carvalho não fala gaysismo porque ele quer ser escroto. Ele fala gaysismo porque ele entende que LGBT é uma sigla difundida pela grande mídia, então não pode repetir o que a grande mídia fala, porque o Olavo ele entende que a linguagem é um espaço de poder. Então tem que criar sua própria linguagem. E aí ele vai criar de forma pejorativa, ridicularizando a linguagem que ele quer combater. E o Silas percebe isso, porque o Silas se aproxima do Bolsonaro e não consegue adentrar até depois da sala de recepção, porque quem está lá dentro é o Olavo de Carvalho. Estou fazendo uma figura, evidentemente, né? O Olavo de Carvalho é o conselheiro do rei. O Silas vai conseguir a maior aproximação depois que o Olavo morre. E aí já está tudo pronto, esse olavismo que criou essa linguagem e que tem no Bolsonaro o cara que reproduz essas linguagens escrotas. O negro que é medido pesado por arroba, todas essas coisas estão o germe disso tudo está no Olavo de Carvalho a partir de 2009, 2010, mas sobretudo depois das manifestações de 2013. Os Silas, então, encontram um espaço. O Olavo de Carvalho morreu. Eles precisam de um conselheiro, que era o Olavo. Então, quem vai ser o conselheiro? Eu. Mas para que o bolsonarismo me adote, aceite, eu tenho que dar alguma coisa em troca. O que eu vou dar em troca? Bom, eu tenho o meu povo, eu tenho o meu público. E ele mente. Ele diz que ele tem todo o povo evangélico, o que sempre foi uma mentira. Ele diz que ele tem todo o povo evangélico. Ele não tem todo o povo evangélico. O Edir tem muito mais do que ele. Mas ele entrega, ó, eu tenho o povo evangélico que vai te apoiar, basta tu continuar nesse discurso e eu vou ser o teu conselheiro, então, e a gente vai crescer junto. Assim as coisas se desenrolam. Exatamente. Uma coisa que eu me pergunto, Viaro, e você é um cara que coloca muito bem a importância da... Você, e justiça seja feita, o pastor Sérgio Duzilek, que fez um curso excelente na Fundação Perseu Abramo. Vocês têm falado da importância da esquerda entender, que é aquela coisa, né, Viaro, diferenciar Silas Malafaia de uma onda, você acabou de falar do Edir Macedo, que é de uma onda anterior e que não tinha como ele não surgir, e a importância da esquerda entender esses movimentos neopentecostais e não meramente, assim, repelir, afastar. Você acabou de colocar duas coisas em antagonismo que são bem interessantes. A luta identitária, eu não gosto muito dessa designação, mas é o que todo mundo utiliza, a luta identitária, a luta das minorias. Isso está em oposição com a religião evangélica. A esquerda tinha que lutar para essa dicotomia não existir mais? Bom, aproximar e entender, por exemplo, veja bem, não é questão de você simplesmente aceitar uma predominância evangélica, mas aceitar que as pessoas têm que ter a sua espiritualidade, ao mesmo tempo que tem que defender os direitos também sociais? Bom, primeiramente a gente tem que entender assim, ó, existem no Brasil, para todos os teólogos, existem no Brasil 3 ondas evangélicas, tá? Quando eu digo para os teólogos, é porque eu tenho a pretensão, me perdoem todos os que estão assistindo, eu tenho a pretensão de propor uma 4ª onda. Mas é uma pretensão porque eu deixo esse espaço para os teólogos ou para aqueles que investigam mais os movimentos antropológicos da fé. Como o Sérgio, né? Tá? Como o Sérgio, evidentemente, como o Ricardo Gondim, como o Caio Fábio, como o Hermes, e outros tantos que eu poderia, o próprio Ed René Kevitz. Então, tem alguns aí que são intelectuais nesse campo, e tem outros que me faltam agora, e é sempre ruim a gente citar, porque a gente sempre acaba esquecendo alguém, fazendo injustiça. Então, esses todos colocam 3 ondas. A primeira onda, chamada de pentecostalismo clássico. Isso surge nas primeiras décadas do século XX e está diretamente relacionado ao que eu falei de avivamento.
Então, o que vai definir isso aí? O Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo. O que é o pentecostalismo? É a festa de Pentecostes, está lá no Novo Testamento, sobretudo no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o Pentecostes, eles começam a gritar, eles se sentem preenchidos pelo Espírito Santo e começam a falar em línguas. Então, todos ali entendem a mesma língua, embora várias línguas distintas estão sendo ditas, mas para todos é perfeitamente compreensível. Então, isso que acontece lá no cristianismo primitivo, vai ter um avivamento nas primeiras décadas do século XX, sobretudo pelo avivamento da Rua Azusa, que eu falei em Los Angeles, bem no início do século, é a primeira onda. A segunda onda, ela tem ali 1950, mais ou menos. Essa é a segunda onda, que vai chegar no Brasil com muita força, com igrejas como o Brasil para Cristo e a Deus é Amor. Igreja pentecostal rígida. Então, essa é a são as mesmas características da primeira onda, porém agora de forma organizada. Então, começa agora quase que um sistema de franquias de igrejas. O que na primeira onda era muita questão de fé, realmente, esse fervor. A segunda onda vem, então, para oferecer às igrejas as nomenclaturas, as denominações e organizar. A terceira onda, a partir dos anos 80, é o neopentecostalismo. Então, vai ter o que? A teologia da prosperidade, que vai associar a fé ao sucesso financeiro. Então, essa terceira onda vai focar na batalha contra os demônios. As igrejas que mais falam no diabo do que falam em Deus. Aí surge o Edir Macedo, que ele vem da segunda onda, se organiza na segunda onda e adentra a terceira onda. 1977 ele funda a Igreja Universal. Então, na transição da segunda onda para a terceira onda, vai ter o surgimento do Edir Macedo. 3 ondas evangélicas. Eu tenho a pretensão de propor uma quarta, que é, para mim, o espaço virtual do evangelicalismo. Essa é a minha proposta, que eu estou escrevendo já há um bom tempo, né? E estou te dizendo em primeira mão aqui, eu nunca falei isso para ninguém, né? Nunca falei para ninguém. Então, eu estou propondo esse evangelicalismo virtual como essa quarta onda evangélica. Tá? Então, esse espaço virtual que acaba trabalhando muito em cima do sistema de apostasia, que pode ser entendido, grosso modo, como um enfraquecimento da fé. Grosso modo, em algumas passagens bíblicas, existem outras definições mais complexas, mais herméticas, mas numa linguagem mais popular, esse sistema de apostasia, ele vai então se aproveitar desse enfraquecimento da fé e, sobretudo, capturar aquilo que nós chamamos de desigrejados. Também, grosso modo, para os evangélicos, os desigrejados estão como os católicos não praticantes estão para a Igreja Católica. Então, é aquele essa cara que nova onda pode ter mais progressistas? Por conta dos desigrejados? Eu acho que o problema dessa nova onda é que ela vai bater diretamente com a segunda onda, não com a terceira, porque a segunda onda organiza os crentes. Esses desigrejados desorganizam. Segunda onda que é do Edir. O Edir, ele surge no final da segunda onda, mas a igreja dele vai ser implantada já na terceira onda. Tá? Ele funda em 77 a Universal, a terceira onda começa em 80. Então, ele é na transição, tá? Ele pega a organização da segunda onda. Mas ele é uma das pessoas que vai brigar com os desigrejados, sem dúvida nenhuma. A guerra do Caio Fábio é essa, né? Mas aí que tá, o Malafaia briga com os desigrejados. O Edir, ele se aproveita dos desigrejados. O Edir diz pro cara, tu tá sem igreja, vem pra minha. Entendeu? Bem, porque a Universal é organizada nesse ponto, né? Claro. Por que tu tá sem igreja? Porque eu vou numa, concordo com uma parte do que o pastor fala e não concordo com a outra. Eu vou noutra, concordo com uma parte, não vou na outra. Vou na outra, concordo com uma parte da outra. Então não vou mais em nenhuma, eu vou rezar em casa. O que o Edir vai dizer? Não, para aí, na segunda-feira o meu culto é sob tal linha. Na terça-feira é todo mundo de branco, arruda atrás da orelha e vamos tirar os demônios do corpo. Ou seja, o cara que vem da igreja de matriz africana se adequa a esse culto da terça-feira. Na quarta-feira é um troço muito mais clássico, muito mais tradicional. O cara que vem da católica se adequa ao da quarta-feira.
Então ele cria um tipo de culto em cada dia da semana. Vai ter um dia que é todo mundo de branco, cantando, batendo palma, que é quase uma umbanda. Então ele pega os desigrejados a partir do momento que ele cria quase que um McDonald's da fé, em que tu pode comer o McLanche Feliz na segunda e o Big Mac na terça. Entendeu? Ele entrega o produto para cada um da forma que for. Então, estas ondas evangélicas, voltando à tua pergunta, elas vão ter um atrito com o identitarismo a partir do momento em que os movimentos sociais, coletivos sociais, o movimento feminista, o movimento LGBT e o movimento negro passam a ganhar força através das políticas públicas dos governos progressistas. Por isso que é a terceira onda que vai gerar esse atrito. Por quê? Porque na virada da primeira metade dos anos 90 para a segunda metade dos anos 90, que esses grupos que já são sólidos, que já são organizados, ganham força a partir das bolsas, a partir das cotas, a partir da ocupação de espaços, a partir do politicamente correto, a partir do realinhamento de discursos. Então esse pessoal estava dentro das igrejas, mas estavam numa espiral do silêncio, não podiam falar absolutamente nada daquilo que não concordavam. Quando chega essa onda de políticas públicas, revoluciona no sentido de dar autonomia e poder para essas pessoas que estavam dentro das igrejas e que agora começam a se desigrejar e encontrar, inclusive, igrejas da diversidade. Cria, então, aí um recrudescimento, um endurecimento que, salvaguardando todas as diferenças, é mais ou menos como as revoluções do Islã que ocorreram no Afeganistão, que ocorreram no Irã, mais ou menos estas ondas, que foi o quê? Quando começou uma difusão cultural muito grande, esses países do Islã endureceram, proibiram as roupas curtas para as mulheres, proibiram tudo para não deixar entrar as outras influências. O evangelicalismo da terceira onda percebe que essa difusão cultural vem para dentro através do identitarismo, e aí endurece o discurso, dizendo que tudo isso é do demônio, Pedro. Interessante isso que você está colocando, né? Porque é o surgimento de uma nova onda bem antenada. A gente vê isso até no nosso amigo Gustavo Mendes, né? Que é o desigrejado declarado aqui no YouTube, um humorista com quase 1 milhão de quase 1 milhão de inscritos no Instagram, quase de 1 milhão de inscritos também no YouTube. A gente vê alguns movimentos. Aí que tá, Viaro, dado esse contexto, a esquerda está perdendo uma chance de entrar nessa nova onda, né? Por quê? Eu vou te dizer por quê. A gente tem que ser bem franco, bem sincero, e é isso que eu vou ser aqui. Tá? E o Malafaia é um obstáculo nesse aspecto? Pois então, mas vai estar na minha resposta isso aqui, que eu vou ser o mais sincero possível. O que mais tem se ouvido ultimamente? Duas coisas. Primeiro, que tem que haver uma aproximação com os evangélicos, e segundo, tem que haver um diálogo com os evangélicos. Essas duas coisas é o que mais se fala quando as pesquisas mostram avanço evangélico e avanço de pautas morais e tudo mais. Qual é o problema? O problema é que eu converso muito em bastidores com o Ricardo Gondim e com o Sérgio Duzilek, e que agora vou trazer a público. Nenhum nem outro quer se aproximar, nenhum nem outro quer dialogar, e ninguém tem coragem de dizer isso. O campo progressista não quer a aproximação e não quer o diálogo. O campo evangélico não quer a aproximação e não quer o diálogo. Nenhum dos dois fala isso. Sobretudo o campo progressista não fala. E vou explicar por que não querem. O campo progressista fala em diálogo e aproximação, mas o que ele quer, na verdade, é convencer o campo evangélico de que a questão política não pode estar pautada pela questão religiosa e pelos seus conceitos. Então ele tenta convencer o campo evangélico que o que importa são as políticas econômicas, as políticas públicas, o valor do salário, a isenção do imposto de renda, o valor da cesta básica. Já o campo evangélico não quer aproximação e não quer o diálogo, porque ele quer mostrar para o mundo que, para ele, o que importa para escolher
um candidato não são as pautas econômicas, são primeiramente um candidato que respeite os seus valores consagrados, que não seja a favor da família diversa, que não seja a favor do aborto, que não defenda em hipótese alguma casamento gay e que não tenha nenhum tipo de aproximação com coletividades de cunho social, como movimento negro, movimento feminista, etc, etc, etc. Então, cria-se aí um problema de diálogo que poderia ser resolvido se houvesse, de fato, uma comissão política formada por evangélicos progressistas que não tivessem medo de atuar nesse aspecto. E aí vem a outra questão que fecha a minha resposta. Por que que eles têm medo? Porque vão perder o seu rebanho. Perdendo o seu rebanho, vão ter que fazer, por exemplo, o que aconteceu com o Ricardo Gondim e o que aconteceu com o Sérgio Duzilek e que, por último, agora aconteceu com o Ed René Kivitz. Tiveram que abrir mão de 30%, 40% do seu público e buscar outros públicos a partir de uma reformulação das suas igrejas, se aproximando da diversidade. O Ed René foi praticamente expulso da Convenção Batista, o mesmo aconteceu com o Sérgio Duzilek e o Ricardo Gondim teve que diminuir literalmente a sua igreja, entregar o seu prédio, que era gigantesco, alugar um prédio menor para praticamente recomeçar com um discurso pautado, veja só que absurdo, no amor. Pautado no amor faz perder espaço. Por quê? Não pode pautar no amor para esses evangélicos mais radicais. Porque o amor é diverso, né, Viário? Porque o amor é diverso, exatamente. Exatamente. Mesmo que a gente esteja ainda coalhado com o nosso machismo estrutural, com a nossa LGBTfobia, o amor, ele tende mais pro lado de lá do que para esse lado bélico, né? Que... Bom, se tu falar machismo estrutural e patriarcado, aí tu perdeu o público mesmo. Já foram todos embora. E aí a esquerda tá perdendo uma chance de ouro de pegar esses nomes e impulsionar. O Silvio Almeida começou um pouquinho com isso, sai do ministério, e não tem uma política, é um negócio meio esquizofrênico, né? Precisamos falar com os evangélicos, mas não falamos com eles quando tem as portas abertas, né? Porque não aceitam uma palavrinha de duas letras, não aceitam que a fé tem importância, não querem aceitar que a fé tem importância. O campo progressista, e não estou falando apenas do campo progressista constituído sob forma de Estado, estou falando dos nossos intelectuais, sobretudo da nossa esquerda acadêmica e da nossa esquerda jornalística, só conseguem enxergar o povo evangélico como microempreendedores ou pretensos empreendedores, só conseguem enxergar as igrejas como esquemas de pirâmide e só conseguem enxergar as igrejas como pessoas que estão ali porque querem ganhar dinheiro. Então, se só enxergam dessa forma, ignoram o papel da fé. Isso é de uma ignorância absurda, porque são pessoas que levam como base para definir, para entender o meio evangélico, apenas os evangélicos que estão na grande mídia, que estão na televisão. Não estão vendo o que é a igreja evangélica na periferia, no buraco. O cara que é pastor, a imensa maioria dos pastores do Brasil, a imensa maioria dos pastores do Brasil não ganha salário para ser pastor. É o cara que trabalha o dia inteiro como porteiro, como vigia, como cobrador de ônibus, como motorista de Uber, como metalúrgico. Tá no nosso campo, né? Exatamente. Trabalha o dia inteiro e à noite ele é pastor na comunidade dele. Uhum. Ele não enriquece, ele nunca vai enriquecer, ele é pastor de uma comunidade pobre, que faz vaquinhas para fazer cozinha solidária, para tirar pessoas debaixo da ponte, para levar para a igreja, etc. Então, não é um esquema de pirâmide. O esquema de pirâmide está em cima. Ele está sendo organizado em cima. Agora, querer resumir os evangélicos, a Edir Macedo, a Marco Feliciano, a Silas Malafaia, a Valdemiro Santiago, a Cláudio Duarte, é de uma ignorância e de uma falta de sequer de vontade de entender gigantes. Entendi. Cara, e o que você tá falando aqui, a gente tá recapitulando a história do Silas, mas é incrível, o nosso campo tinha que ver essa live. E às vezes o nosso campo fica com uma preocupação, né, Viário, só em cima, porque o Silas Malafaia é um dos assuntos do ano. O ICL fez aquele documentário que só fala sobre a questão dos negócios da Advec,
que a gente fez uma crítica necessária. Veja bem, não é um ataque ao ICL, o ICL é um órgão de imprensa importantíssimo. E aí tem o documentário da Petra Costa, que fica naquela questão da dramaticidade, mas não adentra nesse problema, que é a questão... E é o seguinte, a fé é importante, inclusive, para os ateus, né, Viário? Os ateus precisam entender a função da fé. A fé tem um papel de cultura, a fé tem um papel de formador. Assim, você não precisa acreditar em Deus para reconhecer a importância disso. Tô errado ou tô certo? Se tu não conhecer, vamos falar um pouquinho de história. Se tu não conhecer a história do cristianismo, tu não consegue ser um historiador para falar de absolutamente nada. Absolutamente Pelo menos no nada. Ocidente, né? Tá? Sim, não vai conseguir falar de nada. Se tu não conhece a história da arte, ou melhor, se tu conhece, estuda a história da arte, mas tu não te debruça sobre a arte cristã, a arte islâmica, tu não vai conhecer nada. Se tu entrar no Museu do Louvre em Paris e retirar lá de dentro todas as artes que são de cunho religioso, tu tira 80% do acervo do Louvre. Sim. 80% do acervo, tu já vai tirar até os vitrais, tu vai tirar um monte de coisa. Então, tu vai perder a possibilidade de entendimento da própria humanidade, porque qual é a primeira espécie humana, que tem a sua primeira manifestação de cunho religioso? São os neandertais. O Homo erectus, que vem antes dos neandertais, ainda não tem nenhum tipo de comprovação de que ele acreditava em alguma coisa. Os neandertais, nós já temos material robusto que provam a sua crença no transcendental, aquilo que se chama de animismo, que é olhar para cima e entender que lá em cima tem alguma força que age por ti. E por que se sabe que os neandertais acreditavam? Porque os neandertais são aqueles que nós temos maior número de fósseis. E por que nós temos o maior número de fósseis de neandertais? Porque eles enterravam os seus descendentes. Os outros, anteriores aos neandertais, deixavam os seus descendentes para trás para que as feras comessem enquanto eles podiam fugir. Os neandertais, eles enterravam os seus descendentes, mostrando uma preocupação com o pós-vida, e ainda enterravam os seus descendentes com amuletos no pescoço. Ou seja, o símbolo de que vai levar alguma coisa para o outro lado. E mais uma coisa, os neandertais cuidavam dos seus idosos e dos seus aleijados. Existem fósseis que já comprovaram que um neandertal com uma mandíbula quebrada, sem um olho e com uma cirurgia na cabeça, um ferimento na cabeça, durou ainda cerca de 10, 11 anos após aquelas lesões. Bom, o cara da época dos neandertais, para viver com uma mandíbula quebrada e sem um olho, significa que ele era cuidado pelos outros. Não tinha como ele viver sem cuidado. Ele seria presa fácil. Então, se eles cuidavam dos outros e enterravam e levavam amuletos, é porque os neandertais, vamos jogar aí, arredondar 150 mil anos, há 150 mil anos, eles já tinham crença. Então, o cara ignorar a crença, o valor da crença, como a própria propulsão de esperança, de robustecimento do próprio dia a dia, porque se tu espera, tu tem motivação para o dia seguinte, é ignorar a própria essência, a própria existência humana. Então, o nosso campo tem que partir dessa ideia de que acreditar que existe a fé, acreditar que existe a fé, acreditar que a fé é genuína e que a fé move montanhas, não significa que tu vai te converter a algum tipo de fé. Significa apenas que tu não é um imbecil, cara. Que tu sabe como que a humanidade chegou até aqui. Sim. E a questão de fé é uma questão individual e subjetiva, né, Viário? É a questão... Você pode não ter a fé religiosa, mas você pode ter fé em outros aspectos da vida, do mesmo jeito que você pode ser até mais cético, né? É aí que tá, as pessoas não conseguem entender uma coisa. A religião não é uma coisa em si, a religião é uma questão... Aí eu vou entrar um pouco no meu campo, é uma questão filosófica. São respostas que você tem para você, necessariamente não correspondem à ciência, não correspondem aos acasos que acontecem também, historicamente dizendo, e o ser humano também ele precisa de uma construção, eu não diria nem religiosa, mas talvez cosmológica, senão ele não tem compreensão de mundo. Entendeu? Você vai criar um deus, você vai criar mitos, você vai
recorrer à cultura. Você precisa desse pano de fundo, senão você não... Que a esquerda, ela cai numa coisa, e aí eu sou obrigado a concordar com você, eu sei que você é muito crítico aos marxistas, eu tenho uma simpatia maior ao marxismo, mas o marxismo levado a um dogmatismo extremo, um dogmatismo que eu acho que o próprio Marx não aprovaria, ele vai para um caminho que você fica muito truncado nos conhecimentos de mundo. É ótimo para você criar um canal de YouTube marxista, mas não corresponde às verdades práticas, né? É que o que não pode ocorrer e que ocorre em muitos nichos do nosso campo é a transformação do marxismo em fé. Esse Sim. é o problema. Esse é o que o Marx não aprovaria. O Marx fez uma análise econômica e sociológica do período dele, gente. O Marx adaptaria o marxismo para os tempos atuais. A partir do momento que tu não quer ouvir o outro lado, a partir do momento que tu não quer ler o outro lado, a partir do momento que tu não quer ouvir críticas ao teu lado, o que tu tá fazendo é catequese. Sim. Tá? É catequese. A tua catequese é uma catequese marxista. Só que aí vem uma outra questão que a gente não falou ainda, que é fundamental, porque eu falando o que eu tô falando, as pessoas podem pensar assim, tá, mas esse cara não tá falando do ataque à laicidade do Estado, não tá falando da invasão evangélica no espaço. Pois é, mas de quem é a culpa do ataque à laicidade e de quem é a culpa da invasão dos espaços? A partir do momento que tu diz que fé não existe, a partir do momento que tu diz que isso aí é tudo um jogo de pirâmide, a partir do momento que tu diz que isso aí é besteira, quem fala que acredita em sangue de Jesus meu coisa... Meu irmão! Ele vai lá e toma essa galera. O cara vai lá e começa a invadir os espaços e tu não dá importância. Tu não dá importância. O que tem que ter uma academia só para evangélico? Deixa os caras, é ridículo, isso aí não leva a nada, não vai dar certo. O que tem que existe uma associação de juristas evangélicos? O que tem que existe uma associação de médicos evangélicos? Qual é o problema que existe uma associação nacional de arquitetos e engenheiros evangélicos? Deixam eles, quando chega uma hora tu vai ver, eles tomaram conta de tudo. E tomaram conta de tudo a partir da terceira onda da neopentecostal, tomaram conta de tudo a partir desses gigantes da fé, que são os empresários que possuem esquema de pirâmide, que são os empreendedores, que são os multimilionários. Porque tu não te preocupou em acolher a fé no campo da fé e trabalhar com a sociedade a partir das bases sociais, sem negar a existência da fé. Eles tomam espaço. Tu não deixa nada acontecer. Se a gente pegar, por exemplo, o futebol brasileiro nos anos 80, mas também na virada do 80 para o 90, começou uma onda, mas uma onda nos vestiários dos grandes clubes, em que o técnico não conseguia mais dar uma preleção antes de entrar em campo, ou seja, organizar o time taticamente, falar tudo aquilo que foi treinado durante a semana, dar o último aviso e dar a última palestra motivacional. Não conseguiam. Por quê? Porque os jogadores evangélicos já eram maioria no time e já começava a orar no vestiário antes de entrar em campo. E quando o repórter chegava para perguntar, e o jogo? O cara dizia, não, o jogo aconteceu e nós ganhamos porque o nosso Deus é maior que o Deus de Abraão, é maior que o Deus de Jacó, e no campo deles tem os deuses que são do demônio. O nosso Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão. Assim, os jogadores de futebol. Ali já era uma invasão dos espaços. Ali já era a teologia do domínio propriamente dita, a ocupação dos espaços de poder como forma de dar legitimidade apenas e tão somente àquilo que tem chancela evangélica. Isso é a teologia do domínio que está espalhada pela sociedade, porque simplesmente vendamos os olhos e dizemos, não se preocupa com os evangélicos, porque quando o salário aumentar ou quando o feijão baixar de preço, eles vão votar na gente. Não vão. E quem nos explicou isso brilhantemente foi o Sérgio Duzilek, quando disse para a gente numa live, inclusive, que eles vão votar no candidato deles e ainda vão dizer que Deus é tão bom que fez com que os preços baixassem, mesmo com o presidente do outro partido, para que nós pudéssemos sobreviver enquanto o nosso presidente não pudesse assumir. Não vão votar por causa do preço, vão votar pela pauta deles. Então isso tem que ter diálogo real, e para ter diálogo real tem que ter vontade, Pedro. Sim, tem que ter vontade e tem que ter, não pode ter medo de risco, né, Viário? Aí a última coisa que eu ia te perguntar, Viário, você acredita, Silas Malafaia está sendo investigado pela Polícia Federal, você acredita primeiro que ele será preso
E 2, uma vez preso, o que acontece com o Silas? Faço essa pergunta já com compromisso de te chamar de novo, porque esse assunto vai continuar sendo importante. Primeiro, rapidamente, os 2 documentários ICL e Petra Costa, para deixar bem claro, eles são muito bem produzidos, muito bem feitos. Na minha humilde opinião, erram completamente no objetivo. Completamente, os 2. A minha crítica, que foi escrita, inclusive, a minha crítica, ela deixa bem claro isso. Naquilo que eles se propuseram, eles fizeram muito bem feito. Só que eu não concordo com aquilo que eles se propuseram. Deram tiro errado, gastaram bala à toa. Não atacaram aquilo que deveriam atacar. Fortaleceram Silas? Sim, porque desviaram o foco ou não acertaram no foco daquilo que deveriam acertar. O Silas tem que ser atacado no seu falso cristianismo. O Silas tem que ser desmascarado enquanto um vendilhão da fé. O Silas tem que ser desmascarado como alguém que não segue Jesus Cristo. É assim que se tira o Silas Malafaia de circulação. Atacar o Silas porque ele é milionário, porque ele tem jatinho, porque ele tem coisa, o público dele vai dizer porque ele foi ungido pelo Senhor, e por ser ungido pelo Senhor, ele ganhou a graça divina, que é, entre muitas coisas, ter um jatinho. Ponto final. Ou por ele ser bolsonarista, que é o caso da Petra Costa. Também é superficial demais, né? A Petra Costa, ela coloca o Silas Malafaia como uma espécie de conselheiro no lugar do Olavo de Carvalho, do conselheiro do presidente, e uma pessoa que tem respeitabilidade no Congresso e, sobretudo, é aquele que comanda um marionete chamado Sóstenes Cavalcante, que ficou muito presente ali, os Sóstenes na casa do Silas, perguntando para o Silas se pode falar, se não pode falar. Então, foi isso. Isso não muda absolutamente nada, mas nada mesmo. Volto a dizer, o Silas sai fortalecido e faz um showzinho de reclamação, porque ele tinha que fazer esse teatro para dizer que ele não ficou satisfeito, mas sambou dentro do púlpito dele em cima dos 2 documentários. Então, essa questão. Qual era a outra pergunta que tu tinha me feito? Silas preso, o que acontece? Sai fortalecido, não sai fortalecido? A gente sabe que ele quer isso. Mas o que vai acontecer de fato? Eu não acredito na prisão do Silas, não com essa investigação. Acredito numa condenação, mas uma condenação inferior a 4 anos, e a gente sabe que inferior a 4 anos não dá regime fechado, e sendo ele réu primário, não dá nada, vai ser convertido em multa, vai ser convertido em cestas básicas e coisas desse tipo. Então ele vai ser condenado, mas não vai ficar trancafiado. Isso é a minha impressão, a não ser que surja algum fato novo naqueles cadernos dele que a gente não saiba. Ponto. Esse é um aspecto. Agora tem um outro aspecto. Eu acho que através do Silas vai aparecer muitos nomes que daí talvez possa ter gente presa. Dependendo do que tem nesses celulares. Estou falando aqui coisas que eu conversei em off com outros amigos. Aí eu vou me reservar para não dizer os nomes deles. Outros amigos que me disseram, olha, esse celular do Silas, se foi apreendido e ele não apagou nada, esse celular vai entregar muita gente. Então, pode ser aí a grande revelação através do Silas. As conversas revelarem mais pessoas, e aí sim mais pessoas que possam estar envolvidas em coisas muito piores. No mais, o Silas pode ter algum tipo de complicação com a Receita Federal. No máximo, quem é que não tem nesses grandes empresários problema com a Receita Federal? E aí, coisas do tipo penhorar uma igreja. Ele vai se prejudicar, mas não vai ser o cara trancafiado que vai virar, de alguma forma, um mártir de coisa. Eu não acredito absolutamente nisso. Uma última pergunta, eu sei que você já está apertado de tempo, que você tem compromissos pessoais, rolou algumas enrolações no meio da entrevista, mas te fazer uma pergunta. O ungido do Bolsonaro, pelo menos é o que diz a Bela Megali, o Igor Gadelha no Metrópolis, tá tudo certo para ser o Tarcísio de Freitas. Tarcísio Gomes de Freitas é do Republicanos, que é o partido do Edir Macedo. Então, temos provavelmente um candidato do Edir Macedo, nem que seja para perder, mas em 2026 tá tudo apontando para isso. Com esse contexto, o Malafaia vai apitar ainda os destinos da extrema-direita com Bolsonaro preso? O problema não é o Tarcísio de Freitas ser do partido do Edir Macedo. Inclusive, eu acho que se ele se lançar presidente, ele vai para o PL. Mas a questão não é ele ser do partido do Edir Macedo. A questão é que o Tarcísio é católico. Esse é o problema. Isso começa por aí, né? Tá? Esse é o problema. Que não seria a primeira vez, o Bolsonaro também é. Mas o Bolsonaro foi no Rio Jordão se batizar. Entendi.
E isso foi um ainda pedido. fez sinalizações. E isso foi um pedido do Malafaia, para ele ir no Rio Jordão se batizar. Segundo o Caio Fábio, ele se batizou na merda, né? Porque o Caio Fábio, ele vai muito a Israel batizar os fiéis dele no Rio Jordão, e o Caio Fábio disse que se batiza na nascente do Rio Jordão, que naquele ponto ali é fétido, porque aquele ponto foi definido como o ponto em que São João Batista batizou Jesus Cristo, então todo mundo vai todos os dias, todos os anos, e aquilo ali tá podre. Tá? Então, isso o Caio Fábio me revelou, que ele leva o pessoal na nascente para batizar. Então, o Bolsonaro se batizou na merda, né? Então, e foi batizado pelo pastor Everaldo, que está preso, né? Então, só piora a situação. Mas então, o problema é que o Tarcísio de Freitas é católico, não acho que ele seria comandado pelo Silas Malafaia, a não ser que surja aquela hipótese que foi aventada há poucos dias do Tarcísio de Freitas ser candidato a presidente com a Michelle de vice. Aí a Michelle pode trazer essa influência, sim, do Silas Malafaia, e acho que o Silas Malafaia fecharia esse acordo do Tarcísio com a Michelle de vice, porque aí o vice seria praticamente ele e o Bolsonaro, e a Michelle seria reservada às questões do PL Mulher, para continuar construindo a trama, a rede política dela, porque ela vai ter vida longa na política se ela quiser continuar na política. E você acredita muito na Michelle vice, né? Muita gente duvida disso. Acha que ela eu não vou dizer que eu acredito na Michelle protagonista na política de imediato, pode ser que sim, mas eu acredito que ela vai ser protagonista na política sim. Se é agora ou se é depois que o Lula parar, que o Lula sair de circulação política por questões de aposentadoria ou por morte, eu acredito que a Michelle vem sim. E aí é um outro problema do nosso campo. O nosso campo, infelizmente, ele define de forma pré-estabelecida os seus rótulos sobre as pessoas. Esta pessoa é burra, esta pessoa é vadia. Muito prepotente, né, Viaro? Tá? Essa pessoa é assim, essa pessoa não vai a lugar nenhum. O Pablo Marçal não vai a lugar nenhum. Faltou isso aqui pro Pablo Marçal ser prefeito de São Paulo. Sim. Entendeu? E presidenciável, imediatamente. E o Pablo Marçal só não foi prefeito, só não foi pro segundo turno porque ele cagou. Tá? Ele errou. Ele errou aos 49 do segundo tempo. Se não fosse aquele laudo sobre o Boulos, ele estaria no segundo turno. Acho que a cadeirada também, né? Ele ter provocado aquilo. Também, mas principalmente ali ele cai nas pesquisas na última semana também. Então, mas a gente cria essas ideias assim: fulano não serve para nada, fulano é um imbecil, fulano é burro. O Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma influência nos Estados Unidos. Pois é, vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Viaro, adoro conversar com você sabe disso. E obrigado por ter conversado com a gente. Eu acho que o público do Meteoro vai ter um conteúdo maravilhoso. Vai lá, meu querido, eu sei que você tem compromisso. Se cuida. Eu só quero pedir pro pessoal me seguir nas redes sociais. Só isso. Opa, deixa eu colocar aqui na tela até o seu Instagram. É qual mesmo? Prof.Viaro. Prof.Viaro, ó, tá na tela. Sigam, o professor Viaro tá dando alguns cursos bem interessantes. Tem de educação antirracista, tem outros que ele vai abrir. Ele tá tentando me convencer também a abrir cursos no Instagram, mas eu ainda não entrei nessa. Mas vai lá, que você não vai se arrepender. Querido, bom descanso. Alô, tchau, tchau. É isso, gente. Meteoro Repórter aqui com um dossiê Silas Malafaia. Vamos de créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.